Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui com vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz um avental aqui pra mim, que eu mostrei lá no meu Instagram. Eu fiz com reaproveitamento, gente, isso mesmo, eu tenho andado muito pelos brechóis aqui de Xerém e às vezes eu encontro algumas peças bem legais com preço bem baixinho, que vale muito a pena até pra gente poder transformar em uma outra peça. Essa peça que eu usei para fazer o avental é uma peça de brim, é uma saia longa, como vocês estão vendo aqui. Ela custou na época, para mim já tem mais de um ano no brechó, R$5, tá? Hoje, se você for pesquisar por aí um avental na internet de material bem mais fino, tecido bem mais inferior, vai estar custando em média por aí de R$40 a R$120, tá? Então, assim, pra mim valeu super a pena. Se você sabe costurar ou conhece alguma costureira aí que cobre um preço que vale a pena, acho que é bacana você investir nisso também. Ou se você quiser também comprar a sua, né, comprar o seu avental, eu vou deixar um link aqui de um avental que eu encontrei bem parecido com o meu, tá bom? Então eu sei que tá muito na moda também, mas hoje pra mim, gente, sinceramente, super útil, porque eu tenho andado bem arrumadinha em casa também, porque eu mereço. Então, assim, o avental me ajuda bastante a proteger as roupas, porque toda hora eu tô indo lá fora pra comprar alguma coisa, como a gente mora aqui no sítio, sempre acaba esquecendo de alguma coisa, eu tenho que ir lá, e aí eu já tô arrumada. Então, me ajuda bastante no meu dia a dia. Agora, vamos parar de conversa e bora pro passo a passo. Bom, aqui tá a saia que eu comprei lá no brechó, e ela é um material bem grossinho, material brim, bem encorpado, e eu vou reaproveitar o máximo que eu conseguir dela para fazer o meu avental. Eu dobrei ela ao meio, aqui a parte que eu quero reaproveitar, dobrei novamente para poder cortar a metade dela e deixar na altura da saia do avental, tá? Foi quase que a metade mesmo. E aí eu fiz um recorte e essa parte que já está com a barra, a parte de cima, vai ser a parte de baixo do meu avental. Agora eu vou abrir ela aqui nessa parte de trás, que essa partezinha vai ficar para a parte de trás, a parte da frente da saia, tá? Coloquei aquela na mesa já abertinha e aquela outra parte do tecido, que é a parte de baixo, vai virar a parte de cima do nosso avental. Eu reaproveitei essa parte aqui acompanhando a linha da costura de cima e de baixo para ficar no meio centralizado, para parecer que é uma coisa só. Para fazer a parte de cima é bem facinho, gente. É só você cortar uma parte menor ali do avental, podia ser até quadradinha mesmo, mas eu aproveitei a parte da frente de um outro vestidinho que eu tenho aqui, que futuramente vai virar um avental também, só para acompanhar o modelo da cava. Agora eu dobro ao meio e recorto para as duas partes ficarem iguais, para os dois lados ficarem iguais. Com a parte de cima já cortadinha, agora o nosso avental começa a tomar forma. A próxima parte que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu aproveitei a parte da cintura da própria saia e só cortei junto com a costura ali uns 3 dedos para eu tentar acertar e depois fazer um acabamento ali, tá? Depois mais pra frente vocês vão entender. Eu fiz isso dos dois lados. A outra parte que sobrou desse tecido, eu vou reaproveitar para fazer as alças do meu avental. Eu acertei esse tecido primeiro e depois cortei ele ao meio, fazendo 2 tiras. E o que sobrou aqui da parte de baixo, eu também acertei para fazer o bolso. Agora vamos para a máquina de costura. E lembra aquele cortezinho que eu falei para vocês de 3 dedos na altura do cós da minha saia? É para fazer um acabamento nas laterais dessa saia, tá? Eu vou dobrar ela 2 vezes pro lado de dentro e vou começar fazendo a costura bem reforçada aqui no início e depois sigo até o final dessa barra para ela ficar bem bonitinha. Como eu não tenho a máquina de overlock, que é uma máquina que faz já o acabamento cortando o tecido ali na frente, eu preciso de sempre fazer a minha costura aqui com essas 2 dobras para que o tecido não desfie. Fiz a mesma coisa do outro lado da barrinha da minha saia também, que é a parte que vai ficar nas laterais, tá? Elas vão ficar abertas pro lado de trás, essa parte. Já aproveito para fazer também a parte do acabamento da barra desse avental, que é a parte reta de baixo,
fazendo a bainha também dobradinha. Agora eu pego a parte de cima do avental, que é a parte do peito, e vou fazer uma bainha também, toda a parte que eu precisar, nas laterais e na partezinha de cima também. E depois que ela tiver feita essa bainha, agora eu vou pegar e vou emendar ela junto com a parte de baixo. Tudo pronto por aqui, fiz as marcações com alfinete para ficar bem certinha e coloquei a própria parte do cós da minha saia para fazer o acabamento aqui em cima. Então, eu coloquei a parte do peito pro lado de dentro e depois eu ainda vou virar e fazer um acabamento bem bacana para ficar com aquele avental cara de loja. Então, vamos fazer aquele acabamento que eu falei pra vocês do lado de dentro do tecido. Como ficou essa parte aqui sobrando, eu vou ter que virar ela pra fazer outra costura aqui e ficar o acabamento bem bonitinho. Pra não ficar com tanto tecido aqui dentro, eu vou recortar um pedaço desse tecido, lembrando que eu preciso deixar uma partezinha pra virar ele pro lado de dentro, tá? Então, eu corto. E agora eu vou fazer novamente a bainha dobrada, acompanhando a outra costura que já existe aqui. E assim o acabamento vai ficar bem legal. Para fazer os bolsos, eu cortei duas partes retas, que deu para fazer lá, retangular, que sobrou da minha saia, e fiz essa pence aqui como se fosse um machão na parte de cima. A parte de baixo eu vou deixar mais abertinha, então eu só vou passar a costura aqui nos dois lados para ela não perder esse modelinho, tá? E aí fica mais fácil na hora que eu for colocar o bolso na parte da frente do avental. Fiz um recortezinho aqui em cima, só para tirar esse excesso de tecido que ficou aqui, não cortando onde eu costurei, tá? Agora eu vou pegar uma tirinha do tecido e a gente vai fazer um acabamento nessa parte de cima. Essa parte vai ser a que vai ficar aberta, onde a gente vai enfiar a mão dentro do bolso, tá? Então, eu vou costurar aqui na beirinha esse tecido. Aproveito e faço logo no outro bolso também. Costuro aqui até o finalzinho. Depois, na pontinha dele, eu vou dar uma dobrinha antes de fazer a bainha, tá? E vou costurar como se fosse uma micro bainha nesse cantinho, só pra dar um acabamento. Faço nos dois cantinhos dos bolsos. Agora, aqui nessa parte de cima da bainha do bolso, eu vou virar ela e vou costurar novamente. Vou bater a costura aqui pra ficar com um acabamento bem bonitinho, como se fosse de viés. Agora, eu vou pegar as duas tiras que eu cortei pra fazer as alças e vou costurar ela do lado avesso, tá? Eu vou unir as duas pontas pro lado de fora e passo a costura reta em toda e em uma das pontas também, pra gente poder conseguir virar esse tecido do outro lado. Agora que eu fechei essa tirinha, eu vou ter que virar ela do lado certo. Então, eu vou com o auxílio da tesoura e na parte que tá costurada do fundinho e a outra parte ficou aberta. Foi o que eu falei pra vocês que não pode costurar os dois lados, tá? E a gente vai conseguir desvirar todo esse tecido ao contrário. Agora eu vou bater uma costura nessa alcinha, pra ela ficar bem bonitinha. Eu recortei essa parte que eu costurei do fundo e essa costura do meio vai ficar escondida pra dentro. Então, quando a gente for colocar a alcinha no corpo, não vai aparecer. Essa parte vai ficar pra dentro do corpo, tá? Do lado de dentro. Então, eu vou costurar aqui, acertar essa costurinha e vou costurar dos dois lados. Batendo a costura por fora, como se fosse um acabamento.
Com o acabamento feito nas alcinhas, eu medi no meu corpo e coloquei os alfinetes só para prender nos lugares que eu queria que ela ficasse, tá? Já deixei ele preparado e o bolso também. Então, primeiro eu vou prender o bolso, aqui é bem simples. Eu vou começar prendendo a parte do bolsinho aqui por cima e vou reforçar a costura dando retrocesso, que é o movimento de vai e vem aqui nessa parte. E assim a costura fica bem mais reforçada, tá? Só nesse comecinho, não precisa fazer muita coisa não. E depois vou prendendo toda a beirinha do bolso até dar a volta do outro lado. Bolsos presos no lugar, agora é só prender as alcinhas, tá? Então, eu vou passar a costura aqui também. E essa parte aqui, como eu não fiz bainha, eu vou dobrar ela pro lado de dentro. Vou fazer uma bainhazinha simples, não dobro 2 vezes pra costura não ficar muito grossa, porque eu vou costurar novamente ela já na parte de cima da minha jardineira ali, né? Da parte de cima do peito mesmo, desse avental. E essa costura aqui, acho que dá pra vocês perceberem aí no vídeo, eu fui formando como se fosse um retângulo, um quadradinho ali, só pra ficar mais seguro essa costura aqui, ó, dessa forma, tá? Eu tô acelerando o vídeo, gente, porque senão vai ficar muito longo, ele já tá com mais de 10 minutos, então acaba que o vídeo fica meio enjoativo e vocês acabam desistindo de assistir, tá bom? Mas dá pra vocês ir parando e observando bem, não tem segredo. Bom, e pra terminar aqui, eu prendi também na parte de trás, onde eu vou prender um pouquinho pra dentro, ali bem onde faz o acabamento mesmo da saia. Fiz isso nos 2 lados e no final eu coloquei o botãozinho no próprio lugar que eu prendi a saia, gente. Então eu aproveitei até a casa que tinha no cós mesmo, pra não ter que fazer outro também. Trying to stay strong.